pessoal, estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando. Depois de uma longa temporada de férias que tivemos, para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Loyola. E esse programa tem o objetivo de trazer um pouco de histórias de mulheres imigrantes brasileiras, todas guerreiras e bem-sucedidas da nossa região. Então, se você ainda não assina o nosso canal, se inscreva aí hoje mesmo e nos acompanhe para que você saiba um pouquinho daquilo que tem acontecido no meio das mulheres brasileiras aqui da nossa região. E hoje, com muita alegria no coração, nós temos aqui conosco Raquel Vieira. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, pastora Renata. Prazer enorme ter você aqui. E o prazer é meu. E agora eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Quem é Raquel Vieira? Raquel Vieira é uma mulher empreendedora, sonhadora, que adora arte, que adora música e também sonha, como todo mundo tem sonhos, sonhou um dia estar progredindo e efetuando aquilo que Deus planejou para a gente fazer, para que eu pudesse fazer. E me conte uma coisa, quanto tempo você já está aqui na América? Então, eu estou aqui na América há 9 anos e vai fazer 10 anos, praticamente. E foi algo que vocês sempre sonharam, planejado de longa data? Como foi esse processo? Foi uma surpresa, não foi algo que a gente planejou. A gente veio de férias aqui, eu e meu marido, e quando ele pisou aqui, ele falou assim, nós vamos morar nessa terra. Eu levei um susto muito grande, porque a gente tinha acabado de construir nossa casa no Brasil, e eu não esperava que a gente fosse vir. Mas, assim, Deus planejou tudo isso acontecer. E as coisas foram se encaixando e as portas foram se abrindo e, de repente, estava eu aqui com toda a minha família. Você, seu esposo, quantos filhos? 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 18 anos e um de 16 anos. Uau! E como foi esse processo? Foi muito difícil para os filhos, né? Porque nós viemos para cá, meu marido já falava inglês fluente, mas nem eu nem meus filhos. Então essa transição para ir para a escola, isso foi desafiador, né, para os meus filhos. Então para vocês o primeiro desafio que você enfrentou foi a língua? Foi a língua, foi a escola, porque os meus filhos não falavam inglês, então para eles era tudo muito difícil, né? Aprender, ir no banheiro, por exemplo. E by the way, diga-se de passagem que o contexto de escola aqui é totalmente diferente do contexto do Brasil, todo né? Diferente, todo diferente. E criança, porque um veio com 6 anos, o outro veio com 8 anos. Então é difícil de lidar, porque crianças têm, né, necessidade de ir no banheiro e como que se comunica. E meus filhos às vezes chegavam em casa chorando, às vezes a gente ia no Walmart e eles falavam assim, ai mãe, eu quero voltar para minha casa. Ai, então foi um desafio. Eu imagino. Não muito diferente de muitos brasileiros que enfrentaram esse processo aqui, Exatamente. Né? Mas o bom é que é possível, né? Possível. E eu sempre falo isso para as meninas, é um sonho a se planejar, enfrenta-se vários desafios, mas é possível. Com planejamento, com fé em Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, com certeza, você enfrenta os desafios e você consegue vencê-los. Foram 3 meses para que meus filhos pudessem falar inglês, 4 meses fluente. Criança, né? Fala muito rápido, aprende muito pega bem rápido. Então, acho que 3 para 4 meses eles já estavam falando. Eu fico feliz de você comentar isso, porque muitas mulheres sempre me perguntam no contexto de adaptação de filho, quanto tempo demora, né? E é mais ou menos essa estimativa. 3 a 4 meses, eles poderem estar falando assim, já se comunicando, né? Com os amigos na escola e assim. E hoje, né, os meus filhos têm mais tempo aqui na América do que no Brasil. Então, hoje, a dificuldade deles agora é com a língua portuguesa. E se a gente não pegar firme, né, eles acabam perdendo. Então, e é super importante. Exato. A gente fala português em casa para ajudar isso. E eu sempre falo que logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, nós fomos uma igreja e tinha um casal que tinham filhos já adolescentes. E eles falavam em português com as crianças e os filhos respondiam só em inglês. E aquilo eu fiquei abismada, eu falei, gente, eu não quero isso pra minha vida.
E isso foi logo que a gente chegou, então eu não tinha filhos ainda, e nesse momento eu orei, coloquei diante de Deus e falei, não, quando os meus filhos nascerem, eles vão dominar sim o português. E isso foi uma meta na nossa casa. E hoje, graças a Deus, você conhece as minhas crianças, meus filhos, os 3 falam e escrevem em português. E eles são americanos, para eles foi um desafio gigante, tanto quanto do brasileiro quando chega aqui para dominar o inglês, né? E assim, acho que também para eles é maravilhoso porque eles dominarem as 2 línguas, e também o espanhol que eles aprendem na escola, porque isso são portas abertas de trabalho. Exatamente. Facilita tudo na vida deles, né? Exatamente. Falar 2, 3 línguas. Isso é um leque maior que se abre diante deles, né? E me conta, quando você chegou aqui, você foi logo de cara empreender, como que foi? Então, eu já tinha empresa no Brasil, na verdade tínhamos 2 empresas, assim, que meu marido tocava uma empresa e eu outra, né? Então quando a gente chegou aqui, a gente ainda tinha um vínculo com essas empresas no Brasil, até que a gente fechou lá e ficou só aqui. Mas eu não falava inglês, né? Então era desafiador, mas eu queria tocar um business, porque a vida toda eu tive business, então eu cheguei aqui, eu não queria ser dona de casa, então eu abri uma loja de sapatos, meu esposo abriu uma outra loja e eu abri uma loja de sapatos. E foi desafiador. Foi uma coisa que toda mulher quer, né? Claro. Toda mulher quer uma loja de sapatos. Algo em torno da beleza, maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi o sonho no começo, né? Que os meus fornecedores eram todos hispanos, todos cubanos, então era mais fácil de se comunicar, né? Mas os meus clientes não. Eu tive uma cliente que entrou na loja americana e como eu não falava, como eu não dominava o inglês, ela fez uma pergunta e me perguntou: você é ilegal aqui nessa terra? Como que você tem um business aqui? Uau! Então, eu fui embora pra casa chorando, porque eu falei, meu Deus, eu tenho um business, ela não tem um business, eu tenho um business. Mas ela me ofendeu com aquilo, porque eu falei, meu Deus, só porque eu não falo inglês, ela me perguntou se eu era ilegal, que ela ia chamar a polícia pra mim, coisas assim absurdas. Agressivas. E... Ela era apenas uma cliente na loja, ela não me conhecia, ela não sabia que eu vim pra abrir business. Não sabia da sua história. Não sabia da minha história, mas eu fiquei muito chateada, aquilo foi uma coisa que me marcou muito aqui. Eu imagino, e foi logo que você abriu? Foi logo que eu abri, bem recente, coisas assim de meses. Uau! Meses. E aquilo eu falei assim, Deus, eu vou aprender essa língua. E aquilo ali eu comecei a trabalhar e eu perguntava para as minhas clientes, como que eu falo isso aqui em inglês? Perguntava para elas me respondiam e eu fui aprendendo como que eu falo, né? Brinco em inglês. Eu perguntava para elas me respondiam. Clientes, e aquilo ali eu fui aprendendo no dia a dia, né? Eu orei também, pedi a Deus que me ajudasse. Sim, nesse momento, aliás, em todos os momentos da vida, né? Mas quando você encontra desafios, a fé é a maior ferramenta que nós temos, né? Eu pedi muito a Deus que me ajudasse a falar inglês. E que me ajudasse também a falar espanhol, porque eu tinha clientes haitianos, eu tinha clientes hispanos, eu tinha clientes americanos, eu tinha clientes brasileiros. Uau! Então eu tinha todo tipo de mulher, de várias nacionalidades aqui, porque aqui nos Estados Unidos é normal isso, né? E então foi muito desafiador para mim, para as crianças já foi, imagina pra gente que chega assim com uma certa idade. Bom em business, né? Então... Mas... Tocando um business, me diga uma coisa, e hoje eu sei que chegou em determinado momento você resolveu fechar sua loja de sapatos, e eu tenho certeza que você tinha um grande amor por esse empreendimento aqui, né? Porque afinal de contas você aprendeu muito com ele, você cresceu nesse business, e isso foi de certa forma a alavanca, né, aqui, para que você realmente entendesse o processo de como que funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos, né? Sim, porque eu fui obrigada a aprender a falar, porque não tinha outra forma, né? Então eu até às vezes eu escrevia assim uma frase e gravava aquela frase para poder falar com os clientes. Então isso marcou muito minha vida. E eu entendi que aquele business não era mais para mim, porque meu marido começou a mexer com um caminhão. Ele começou a dirigir caminhão aqui nessa terra, aqueles caminhões enormes. E ele precisava de ajuda. E a minha loja não estava dando aquilo que eu precisava. Ela não estava conseguindo dar o retorno financeiro. Eu fiquei com a loja aberta durante 2 anos. Mas ela não conseguia me dar o retorno necessário. Então a gente tomou a decisão de fechar a loja.
e eu comecei a ajudar o meu esposo no business dele, que era de caminhão, encontrar cargas. Então eram coisas mais fáceis que eu podia fazer pelo computador, não precisava falar, e cuidar dos meus filhos. Porque os meus filhos, Renata, iam pra loja de domingo, de segunda a sábado, todos os dias. Acabava a escola, eles iam pra loja, então eles não tinham vida, sabe? Eu sei muito bem que é isso. Eu cresci num contexto de pais que tinham business, né? Os meus pais sempre tiveram comércio. E o meu contexto era dentro da comércio. loja, sim. E eu sei muito bem essa realidade. E os meninos falavam pra mim, mãe, a gente não vai fazer outra coisa? E ainda tinha clientes que falavam assim pra mim, você não vai abrir no domingo? Ah, ok. Eu acho assim, gente, mas eu preciso de não tem, vida, né? Exatamente, não tem vida própria, né? Agora diz uma coisa pra mim, como que foi no caminhão? Você não foi pra bolé do caminhão, né? Fui, também. Gente, quem conhece a Raquel, pensa numa pessoa ligada no 220, pensa numa pessoa cheia de criatividade e de coragem. Fui também, porque ele viajava muito e ele precisava da gente, porque ele falava assim, poxa vida, eu vou ficar sem vocês durante os fins de semana. Então, quando chegava verão, as férias de verão aqui nos Estados Unidos são longas. A gente entrava num caminhão, ficava um mês no caminhão. Gente, que loucura! Eu e os meus filhos. Então, a gente conheceu... eu conheci 20 e tantos estados aqui nos Estados Unidos. Que legal. Meu marido conheceu praticamente todos, então foi muito legal. A gente viajou também, a gente viajava no Natal com ele, passávamos Réveillon no caminhão, passamos Réveillon em Nova York, mas isso aí eu não quero nunca mais, passar Réveillon em Nova York no caminhão. Gente, nunca mais. Mas assim, só quem nunca passou é que imagina, né? Aquele emoção. Sonho lindo, maravilhoso de passar o Réveillon em Nova York com aquela multidão de gente. Não. Eu falei assim, prometi pra mim mesmo que quando eu fosse passar o Réveillon em Nova York de novo, ia ser de férias, não trabalhando no caminhão. Mas mesmo assim, há controvérsias, de férias, né? Mas enfim, aí depois desse processo do caminhão, a gente sabe que você abriu um business que tem se despontado aqui na nossa região, que é a Good Idea, né? E você continua trabalhando com a beleza das pessoas, né? E isso é maravilhoso, tem investido na minha vida. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa transição de você retomar o seu papel de empreendedora e reabrir um business. Então, essa terra é uma terra onde tem oportunidades. Se você quer trabalhar, você consegue. Mas aqui nos Estados Unidos, eu encarei isso com maior facilidade. Então, meu marido fechou o business dele de transporte. E aí, ele foi trabalhar em outra área. E eu, então, fiquei sem área para... E uma amiga minha disse assim, olha, eu tenho uma outra amiga que quer que eu cozinhe para ela, que faça comidas saudáveis para ela. Mas você quer me ajudar? Que você trabalha comigo. E aí, a gente vai repartindo e vamos dando conta. E eu falei, gente, mas eu nunca havia feito comida saudável. Eu amo cozinhar. Eu acho que a cozinha é uma arte também. Mas eu nunca havia feito comidas saudáveis, nunca tinha trabalhado com quinoa, nunca tinha trabalhado com tantos vegetais diferentes. E ela falou assim, olha, vamos comigo. E eu fui com ela, cozinhei um dia com ela e a gente vendeu as marmitas. Cozinhei mais na próxima semana, a gente vendeu. E essa minha amiga, o marido dela, trabalhava com caminhão. E ela falou assim, olha, eu vou ficar um mês fora. Você toma conta do business de comida. Eu falei, ok. A gente ficou meio sócia, né? E meu marido, ela foi com o marido, ficou um mês fora. E eu peguei e abracei esse business. E eu fiz etiqueta. E eu inovei as vasilhas do business. E eu consegui mais clientes. Quando ela chegou, eu já tinha 15 clientes. A gente tinha 4 quando ela saiu. Eu já tinha 15 quando ela voltou. Como sempre, tudo aquilo que você coloca a mão prospera e cresce, né? É a bênção de Deus. É a bênção de Deus, com certeza. E aí, como que tem sido esse processo? Eu me apaixonei por isso, sabe? E eu comecei a ver as pessoas emagrecendo com a minha receita, com as minhas receitas, com aquilo que eu fazia na marmita. Comecei a ver as pessoas felizes, chegavam para buscar as marmitas na minha casa e falavam, nossa, você não sabe como você tem feito bem para mim. Como? Porque eu chego em casa, eu sei que já tem a comida pronta. Eu vou pro trabalho, eu sei que eu posso levar a comida pronta. E é uma comida saudável, uma comida que faz bem. Meu intestino tá funcionando bem, minha pele melhorou. E aquilo foi me enchendo de alegria. E eu fui conseguindo fazer com maior carinho, E eu fui apaixonando por tudo isso. Então, eu abri esse business, né, assim, de forma mais oficial. E ela disse assim pra mim, essa amiga minha, olha, Raquel,
esse business não é meu mais. É seu. Quando ela voltou de viagem, ela disse, é seu. Que linda. Então eu continuei, né? E assim, épocas, nem as épocas que a gente teve furacão aqui, eu tinha clientes que falavam assim, olha, faz a comida pra mim, assim mesmo. Que delícia. Eu fui fazendo a amizade com os clientes, né? O retorno que eu fui tendo. Isso é muito importante, né? Eu sempre falo com as meninas, né? As empreendedoras da AME, que você precisa... Quem quer trabalhar com pessoas precisa conhecer pessoas. Sim. O main do negócio é realmente pessoas. Você ter amizade, fazer você criar vínculos, exatamente. Eu estava conversando com uma senhora essa semana, acho que foi segunda-feira, e ela disse assim pra mim, mas eu não posso ir na reunião da AME ainda, porque meu business não está apto a ser divulgado. Eu falei, mas você precisa criar vínculos, o seu network começa com relacionamentos. Então isso é muito importante, né? Muito. E eu acredito que uma marca de nós que somos cristãs é a gente entender que fomos chamadas para transformar vidas de alguma forma. Esse teu processo, né, de estar ensinando uma reeducação alimentar, isso é muito forte. E o que eu fui fazendo? Eu fui estudando sobre como fazer isso, eu fui lendo a respeito de todos os alimentos, eu fui trabalhando, eu fui juntando um alimento com o outro, eu fui desenvolvendo ideias, receitas novas, e um falava pro outro. E aí eu fiz o meu Instagram, meu Facebook, né, que é Good Idea Foods, então as pessoas podiam ver o teu trabalho, os pratos, a carinha das comidas, né? As comidas coloridas, porque eu adoro fazer tudo colorido. E isso foi chamando uma pessoa, foi falando com a outra, esse network, foi o que foi acontecendo. E é a maior propaganda que a gente tem hoje em dia, né? Não existe propaganda melhor do que uma indicando o outro. E hoje já fazem 5 anos que eu trabalho com isso. Uau, sensacional. E se você tivesse de dar uma mensagem para as mulheres brasileiras que estão assistindo esse vídeo agora, de repente aquelas que já estão aqui na América, que ainda não conseguiram empreender em nenhum ramo, ou aquela que já está no seu negócio, mas não tem sido tão remunerada e tem visto a necessidade de fazer uma mudança, mas não tem muita coragem, né, de passar por esse processo que você enfrentou, de mudança da loja de sapatos para o next step. O que você diria para elas? Eu digo que vale a pena sonhar, vale a pena investir, vale a pena buscar. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você, né? Então, se você já tem conhecimento de uma área, você busca outra área, e isso faz toda a diferença quando você tiver que abrir o seu próprio negócio, né? Eu acredito que aqui na América seja um pouco mais fácil de você conseguir abrir seu negócio. Tenha fé, tenha esperança de que você pode fazer aquilo que está no seu coração, você pode ousar empreender. As mulheres são capazes, sim, né? Como somos. As mulheres são capazes, as mulheres são fortes, e elas conseguem empreender. Tem muitas histórias de mulheres guerreiras que conseguiram vencer, que conseguiram ir à luta, trabalhar, seja qual área você tiver, tenha fé, acredite que você vai conseguir, que você vai alcançar, estude, porque também não adianta só a fé, não adianta só acreditar, você precisa estudar, eu não falo inglês, você precisa aprender. Se prepare, né? Eu quero trabalhar com vendas no Amazon. Se prepare, faça cursos, tenha um mindset, procura um mastermind, procura uma coisa diferente para que você consiga ousar. Talvez você é introvertida, né? Então, assim, são coisas que a gente também precisa colocar a mão. A gente precisa dar um passo, né, para que o mar se abra. A gente precisa dar um passo. Exatamente. Mas tenha fé, acredite que é possível. Até hoje mesmo, na pandemia, nas coisas, a gente pode inovar, tentar fazer coisas diferentes, mudar o ramo. Isso é importante. Fé e coragem, né? Que fiquem essas palavras para vocês hoje que estão nos assistindo. Você que está aí no Brasil, que tem o seu sonho de morar aqui nos Estados Unidos, nós continuamos incentivando você. Planeje, coloque sua vida nas mãos de Deus e Ele com certeza vai dirigir os seus passos e vai direcionar os seus caminhos da melhor forma possível. É preciso, como a Raquel comentou, um planejamento, mas é preciso uma atitude. Vocês brasileiras em Orlando tenham coragem
de dar o primeiro passo, de tomar a iniciativa de tirar o teu pé de dentro do barco. Às vezes isso é preciso para que a gente possa caminhar sobre as águas. Foi um prazer, Raquel, estar aqui com você. Deus abençoe. Muito bom saber um pouquinho da sua história, da sua vida. Sinta-se abraçada nesse momento. E que nós possamos caminhar juntos, cada vez mais, com o objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas. Você que está aí em casa nos assistindo, Deus te abençoe. E até a próxima.